Bom, então, o que eu preparei para a gente hoje, galera? É o seguinte. Hoje, nós vamos dar início, né, à competência de área 1, tá? Do Enem. Então, antes da gente começar a falar sobre esse assunto, a gente vai entender, né, como é que funciona o Enem em termos de edital, tá bom? E a gente vai abrir e falar um pouquinho, né, de cada uma das habilidades que conferem a competência de área 1, tá? Então vamos lá, vamos entender qual é a competência de área 1, gente. Então quando você pega o edital do Enem, tá lá, o Enem está dividido em 7 competências e 30 habilidades, tá bom? A competência de área 1 diz o seguinte: construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. Opa! Essa é a competência de área 1. Então, gente, vou repetir mais uma vez. Você vai construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. Só que essa competência, né, que a gente tem que construir significado para os números, e nós sabemos que esses números podem ser naturais, inteiros, racionais e reais, tá? Essa competência, ela está dividida em 5 habilidades. Tá? Então, nós temos 5 habilidades na competência de área 1. A primeira habilidade, que é o que eu chamo de H1, reconhecer no contexto social diferentes significados e representações dos números e operações naturais, inteiros, racionais ou reais. Então, gente, olha só, prestem bastante atenção nessa habilidade aí que seria o H1. Quando o Enem fala reconhecer no contexto social diferentes significados e representações dos números e operações naturais, inteiros, racionais ou reais, nessa habilidade você não vai fazer cálculo, tá? Você vai apenas reconhecer, entendeu? Você não precisa fazer, tanto é que o H1, gente, é uma das habilidades que tem que ser resolvida na hora da prova. Entendeu? Por quê? Porque ela é uma questão que teoricamente é fácil na tua prova. Você vai apenas reconhecer, entendeu? Você vai apenas reconhecer esse número dentro da questão. Então você não precisa fazer conta, né? Então, por exemplo, imagina uma questão, vou te dar uma situação, um problema. Imagina uma questão, entendeu? Que você tem uma relação entre aquela situação dos números romanos, entendeu? Com os números números decimais que a gente trabalha. Então ele coloca, por exemplo, um x, né? Vamos fazer bem aqui, ó. E dois pauzinhos assim, por exemplo. Entendeu? Ele quer saber lá qual seria a representação desse número. Então, você só está reconhecendo, você não está fazendo conta. Entendeu? Você vai olhar esse número aí, entendeu? E vai dizer, olha, esse número aí, teoricamente, representaria o número 12. Entendeu? Que o x é 10, né? E esses dois pauzinhos seriam cada uma unidade. Entendeu? Aí você vai marcar lá qual seria esse número. Então, galera, essa habilidade, ela é muito fácil. Entendeu? E ela tem que ter a ver com os números, entendeu? Você vai reconhecer dentro de um contexto social, e esse contexto social, como eu falei, a civilização romana, né? A civilização hindu, que utilizava, né, outros meios de fazer o processo de contagem, entendeu? Então, assim, às vezes acontece isso, ele te dá uma questão que envolve algum tipo de civilização, e aí ele quer saber exatamente qual ele quer que você reconheça, né, qual seria aquele número daquela civilização para o nosso dia a dia. Bom, gente, deu para entender, sim ou não? O H1 ficou claro para você? Tá? Então, se você tiver com alguma dúvida, tá, pode comentar aí comigo, mas teoricamente é isso, tá? O H1 talvez seja a habilidade mais fácil que nós temos na prova do Enem, tá bom? E ela é fácil e você precisa
você precisa resolver essa questão, tá, galera? Tá bom? Deu para entender? Sim ou não, galera? Converse comigo aí no chat. Tranquilo? O H1? Legal? Tá? Bom, então assim, gente, essa aula é bem diferenciada porque nós vamos atacar as habilidades, entendeu? Então, a partir de agora, eu particularmente, tá, gente? Vou trabalhar em cima dessas habilidades para que a gente consiga acertar as questões que vem na prova. Na verdade, já vinha fazendo isso desde o ano passado, tanto é que, graças a Deus, grande parte das questões que caíram na prova do Enem, eu havia comentado com a galera do específico, graças ao meu entendimento dessas habilidades e competências, tá, gente? Então, agora nós estamos num outro patamar, tá? Nós não vamos trabalhar aquela maneira bruta, né? E torcer para cair. Não, nós vamos atingir as habilidades e competências. Agora, nosso foco vai ser em cima dessa prova e eu garanto a você que a gente vai conseguir. Tá? Se Deus quiser acertar aí todas essas questões até o final do ano, para que você vá preparado aí para essa prova, tá? Então é importante que a gente entenda as habilidades inicialmente para a gente começar a trabalhar, tá ok? Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho agora, né? Do H2. O H2, a habilidade 2 é o seguinte, ó. Identificar padrões numéricos ou princípio de contagem. Identificar padrões numéricos ou princípios de contagem. Então, gente, esse tipo de questão na prova, não sei se você já deve ter visto, acredito que sim, né? Por exemplo, identificar padrões numéricos. Geralmente, o Enem te dá, por exemplo, uma figura, né? Por exemplo, ele vai lá e coloca uma figurazinha, um triângulozinho bem aqui. Aí depois, na segunda figura, ele coloca aqui, ó, entendeu? Vamos imaginar 3 triângulozinhos aqui. E depois, ele coloca aqui, ó, vamos supor que eu aumento aqui, tá? Para 6 triângulozinhos aqui. E assim vai. Aí ele quer saber, por exemplo, né? Qual seria, né, a quantidade lá de triângulozinhos na figura 6. Então, a figura 1, figura 2, figura 3 e assim vai. Então, o que você teria que fazer? Para resolver essa questão, você precisa identificar qual é o padrão que está sendo exercido aqui. Entendeu? Então, essa seria uma questão, né, que poderia cair na tua prova, né? Então, isso aqui pode acontecer, tá? Então, você teria que identificar qual é esse padrão numérico, tá, que está ocorrendo aqui. E calcular, mas é uma questão fácil, tá, gente? Por exemplo, ó, se a gente observar, ó, daqui para cá é mais 2. Aumentou mais 2, né? Porque eu tinha 1 aqui e aqui eu tenho 3 triângulos. Então, aqui é mais 2. Daqui para cá, ó, aumentou mais 3, por exemplo. Você percebeu aí, ó? Eu tinha 3, agora eu tenho 6. Desse para o próximo, vai aumentar mais 4. Não é isso? Aí eu já estou na figura 4, né? Ó, do próximo, mais 5. E assim vai, entendeu? No próximo, mais 6. E aí, nesse caso, né, é só somar e você resolveria aí na figura 6 qual seria, de fato, a quantidade de triângulos que eu teria, né? Tá bom? Então, seria esse uma questão, por exemplo, muito parecida. Outra situação também que pode cair é quando ele coloca, por exemplo, uma tabela, né? E aí ele coloca alguns números na tabela, geralmente ele coloca o tempo, né? Coloca lá 5, tempo 2, 10, tempo 3, 15. Muito parecido com uma sequência em PA, pode acontecer também, né? Entendeu? Então, assim, é possível, tá, gente? Então, você identifica o padrão e resolve o problema, né? Deu para entender, galera? Sim ou não? Um dos assuntos que esse padrão ataca é muito as progressões, né? Pode acontecer de atacar as progressões, sim, tá? E tanto é que progressões a gente vai ver exatamente na competência de área 1. Ele é um dos objetos de estudo aqui dessa competência, tá bom? Bom, até agora tudo certo? Sim ou não, galera? Conversa comigo aí. Deu para entender aí o H2 até aqui, né? E vamos falar aqui da questão
do princípio de contagem, né, galera? Bom, mas olha só que interessante. Você vai identificar os padrões numéricos ou os princípios de contagem, né? Olha só que interessante, gente. Você já deve ter visto, às vezes, aquelas questões que caem na prova do Enem. Eu vou te dar uma situação, um problema aqui. Imagina que numa sala nós temos 10 pessoas, né? E aí eu suponho aqui na prova do Enem, ele quer que você identifique, né? Qual relação me daria a quantidade de apertos de mãos que eu poderia ter com essas 10 pessoas. Então, o que eu pensaria? Eu tenho 10 pessoas. Claro que para que eu tenha um aperto de mão, eu vou ter que escolher 2 pessoas, correto? Então, eu tenho 10 pessoas, eu tenho que escolher 2 pessoas, né? E para mim escolher essas 2 pessoas, eu tenho que perguntar para mim mesmo: a ordem de escolha importa? Sim ou não? O que você acha, né? Então, manda para mim no chat o que você acha dessa questão. São 10 pessoas, eu quero saber quantos apertos de mão eu teria dentro dessa turma. Imagina uma turma com 10 pessoas e eu quero que eles apertem a mão e se cumprimentem. Quantos apertos de mão eu poderia ter com essas 10 pessoas? Então, gente, a ordem importa? Sim ou não? Entendeu? Então, primeiro, você teria que pensar, né? Você vai identificar qual seria esse princípio de contagem, né? Então, vamos lá. Imagina que eu tenho a pessoa A, B, C, D e por aí vai, né? 10 pessoas aqui. Se eu pegar a pessoa A e a pessoa B, isso aqui já forma um aperto de mão. É a mesma coisa que a pessoa B e a pessoa A apertarem as mãos um do outro, sim ou não? É a mesma coisa, galera? Então vamos lá, imagina que eu e o Jadson estamos numa sala. E aí, Jadson, eu vou lá, aperto a mão do Jadson. Aí o Jadson apertar a minha mão. Será que não já foi esse aperto de mão? Já, não já, galera? Então, ou seja, a ordem aqui, ó, eu e o Jadson apertando as mãos um do outro, é a mesma coisa que o Jadson e eu apertando a mão. Significa dizer que a ordem de escolha não importa. Entendeu? Então, nesse caso, você teria que identificar que é um caso de combinação, tá? Para quem não tem habilidade com análise combinatória, relaxa. Eu só estou te dando um exemplo, né, de como funciona a H2, tá bom? Então, seria uma questão de combinação. E lá na alternativa vai estar assim, ó. Combinação de 10 para 2. Letra B. Arranjo de 10 para 2. Letra C. 10 fatorial sobre 5 fatorial. Entendeu? Então, você não vai precisar fazer a conta, porque na H2 você vai apenas identificar. Deu para entender, galera? Então, nesse caso, a gente não vai fazer conta, a gente só vai identificar ali, ó, entendeu? Mas você precisa saber qual é esse padrão e esse princípio de contagem. E aí, na tua mente, veio essas questões, sim ou não, galera? Sempre cai na prova do Enem questões envolvendo isso. Eles sempre colocam uma questão em que você não precisa fazer, você só vai identificar e, teoricamente, é uma questão fácil. A gente precisa resolver essa questão. Deu para entender? Sim ou não, galera? Ficou claro? Sim ou não? Tá? Tranquilo? Até agora tudo bem? Tá legal? E aí, vocês estão gostando, galera? Tá clareando na mente de vocês aí as questões do Enem, né? Parece que vem na nossa mente, né? Pelo amor de Deus, eu lembrei de todas as questões aí, ó. Eu fiz a prova no passado e realmente, professor, tava lá essas questões. Pois é. Tá? Então é importante que a gente conheça, né? Com quem que a gente tá se metendo. Essa é a verdade, né? Com quem que eu tô me metendo? O Enem, mas beleza. Mas o que que o Enem quer que eu faça nesse dia?
eu vou conhecer agora através das habilidades, né? E competências, tá, gente? Bom, então vamos lá. Tá tranquilo? Vamos continuar então? Vamos ver aqui o H3, tá? Vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho do H3. Galera, o H3 a gente já vai ter que resolver, entendeu? Então, por exemplo, já pegando o gancho lá do H2, imagina essa mesma questão, mas ao invés de você identificar, agora você tem que calcular, entendeu? Então, por exemplo, você sabe que é uma combinação lá, ó, entendeu? Você sabe que é uma combinação de 10 para 2, correto? Mas agora eu preciso calcular, eu vou ter que resolver a situação, problema envolvendo conhecimentos numéricos. Agora sim, eu venho para cá, ó, vou calcular 10 fatorial, né? Sobre 8 fatorial, 2 fatorial. Lembre-se que a combinação, né, é dada por n fatorial, né? P fatorial, n menos p fatorial. Ou seja, né? O n é o 10, né? Tá aqui, ó, 10 fatorial. O p é o 2, mas aqui tanto faz, tá? Eu botei o 8 aqui na frente, mas tanto faz, né? Ó, p fatorial, que seria o 2, ó, tá? Fatorial. E n menos p, que é 10 menos 2, que dá 8, né? Fatorial. Então, eu teria que usar essa fórmula da combinação. Aqui eu tenho que fazer essa conta, né? Aí eu vou resolver isso, ó. 10 vezes 9 vezes 8, né? Eu trago até o 8 fatorial aqui embaixo, né? O 2 fatorial é 2 vezes o 1, né? E aí eu venho com 8 aqui, né? Anulando. E 10 por 2 dá 5. E 5 vezes 9 dá 45. E aí eu marcaria essa aqui seria a resposta da questão. Ou seja, eu tenho que resolver, tá, gente? Então, o H3, ele já é uma habilidade, né, de nível médio. Por quê? Porque eu tenho que identificar, né, lá no H2, e no H3 eu já tenho que resolver a conta. Entendeu? Então, é isso que acontece no H3, tá, gente? É a mesma ideia, claro que vai envolver o conhecimento de números, né? Você identificou o padrão, aí você vai usar a fórmula da PA para resolver. Você vai calcular pela soma dos termos de uma PA. Então, você tem que fazer conta, você já tem que conhecer uma fórmula. Então, o H3 ele já se tornaria uma habilidade um pouquinho mais difícil, né? Então, H1 você tem que resolver, o H2 tem que fazer e o H3 também tem que fazer. Porque aluno que quer passar em medicina, rapaz, tem que resolver tudo, né? Mas o H3 também dá para fazer. Legal? Deu para entender até aí? Se ou não, galera? Tranquilo? Todo mundo entendeu até aqui? Posso avançar? Tá legal, né? Vocês estão gostando aí, galera? Tá abrindo a mente de vocês? Tá? Lembrar que cada vez que eu for falando de um assunto, cada competência que eu falar, sempre a gente vai ter esse bate-papo aqui, que é para a gente entender como é que funciona, né? Essa competência de área 1, competência de área 2. E a partir do momento que eu explicar isso para vocês, abrir a tua mente em relação a essas habilidades, aí a gente vai começar a falar dos itens, né? Que seriam os assuntos, né? E resolvendo as questões, tá bom? Eu tenho certeza que desse jeito vocês vão melhorar e muito. Na verdade, vocês vão atacar a prova do Enem de forma completa, porque a gente precisa estudar de acordo com as habilidades, tá, gente? O Enem ele cobra isso do edital e a gente tem que fazer isso, né? A gente não pode simplesmente abandonar isso aqui, né? E pegar lá os conteúdos e ir resolvendo que nem um doido. Não, é por aqui que eu sei exatamente as questões que vão cair na tua prova, entendeu? É por aqui que quando eu faço um simulado, às vezes você resolve um simulado meu, quando abre a prova tá lá, muito parecida. Por quê? Porque eu ataco as habilidades, vocês vão ficar fera, eu garanto a vocês, viu? Vocês vão ter um conhecimento muito nobre em matemática por conta disso aqui, tá? Então vamos lá, continuando, tá, gente? Habilidade 4. Olha só, gente. Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico
na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. Galera, o H4 já é uma habilidade um pouquinho mais pesada, tá? Então, eu vou te dar um exemplo do H4, tá? Eu vou te dar um exemplo do H4. Só um exemplo, tá, gente? Imagina que você tem uma caixa, tá? Imagina que você tem uma caixa, tá bom? E essa caixa tem umas medidas identificadas. Você tem um objeto que você quer colocar dentro dessa caixa. Mas, na hora de calcular para saber qual seria a caixa que você vai escolher, o Enem fala o seguinte, olha, José pretende escolher a caixa de menor área, de modo que caiba o objeto. Qual é a melhor opção de escolha? Aí você tem opção 1, opção 2, porque ele coloca, né? Ele coloca, né? Ó, ele faz lá, ó, caixa 1, né? Aí coloca as dimensões aqui do lado, ó. Caixa 2, por exemplo, entendeu? Então, o que você vai fazer? Primeira coisa que você tem que analisar. O objeto com as dimensões identificadas cabe na caixa 1? Bom, então aí já seria um critério para você eliminar alguma caixa. Se caber, você deixa quieto. Mas se não caber, você já elimina, entendeu? Dependendo das dimensões da caixa. Mas vamos supor que todas cabem. Mas tem uma que as dimensões são muito grandes. Eu também posso eliminar, porque eu quero saber aquele que tem a menor área. Entendeu? Eu quero a caixa que tem a menor área que consiga caber o objeto. Então, com certeza, aquele que tem as maiores dimensões não é o que tem a menor área. E aí você vai eliminando, entendeu? Seria uma forma de resolver a questão. E aí, mas vai chegar numa hora, gente, que vai ficar muito páreo. Então, você vai ter que fazer conta. Aí você vai ter que fazer conta diária. E aí você vai ter que avaliar, ó, entendeu? A razoabilidade de um resultado numérico, né? Vai dar um número, né? Você vai fazer a conta, vai dar um número. E esse número você vai construir o seu argumento sobre essas afirmações que são quantitativas. Deu para entender, galera? Sim ou não? Ficou claro esse meu exemplo aí? Encaixou na H4 para que você entenda melhor como é que funciona essa habilidade. E essas questões, elas caem nessa prova, viu, galera? Essas questões, galera, que tem essas opções, eu aconselho você a circular elas e voltar para o final. Então, tanto o H4, ó, quanto o H5 são habilidades que vão exigir de você um cálculo e um tempo maior. O H5, vamos falar de H5. Exatamente, Letícia. A Letícia falou que as questões são parecidas. E são mesmo, Letícia. Essas questões você tem que tomar muito cuidado com elas, né? Porque às vezes você perde muito tempo, né? Pô, você já pensou? Você fica ali fazendo conta, né? E às vezes acaba se enrolando na própria conta e já não sabe qual é a resposta. Aí tu jura que tá certo, quando tu vê não tá. Às vezes você quer ter uma sacada mais rápida, mas aí a tua sacada não é a resposta. Então tem que tomar muito cuidado com essas questões. De fato, o H4 talvez seja a habilidade mais difícil aí da competência de área 1, tá bom? Então foi só um exemplo, claro, mas é exatamente nesse sentido, tá, gente? O H4 ele vai avaliar a razoabilidade de um resultado numérico, você vai ter que fazer essa conta, entendeu? Na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. E o H4 talvez seja mais difícil que o H5, por incrível que pareça, né? Porque você vai avaliar propostas de intervenção da realidade utilizando conhecimentos numéricos. Então, gente, vou dar um exemplo do H5. Eu não sei se você lembra de uma questão que tinha um pneu, né? Uma questão do pneu, que você tinha que calcular, né? O pneu ele tem um código, né? Tá? R15 lá, por exemplo. Eu não lembro qual é o código, né? Mas no texto ele explicava exatamente como que calculava a altura do pneu. E lembrar, essa altura do pneu, você tinha que entender todo o processo, né?
Claro, você tinha que ler bem a questão para que você entenda como é que você vai calcular aquela altura. Ele te dava a fórmula da altura, né, o diâmetro do pneu e tal, que você ia ter que usar. Só que, para calcular essa altura, bastaria você montar a fórmula da altura e ir substituindo os valores. Então, teoricamente, é a mesma fórmula para todos. Ele queria saber qual é o pneu que tem a maior altura, por exemplo. Então, você teria que calcular a mesma fórmula, você usaria para todos. Então, você está avaliando as propostas de intervenção da realidade, né? Porque estão falando aí de um pneu, utilizando conhecimentos numéricos. Você vai multiplicar ou dividir. Entendeu? Teoricamente é isso, ou somar ou subtrair. Então, teoricamente, você vai fazer isso. Você vai avaliar a proposta de intervenção, e essas propostas aí, ele fala proposta 1, proposta 2, proposta 3, proposta 4, proposta 5, claro que ele vai te dar. Então, ela é muito parecida com a H4, né? Tá? É muito parecida com a H4, porém, né? É uma diferença porque ela utiliza o mesmo padrão para fazer todas as contas. Deu para entender, galera? Sim ou não? Deu para entender? Então, a H5 ela utiliza o mesmo padrão para que você faça todas essas contas, entendeu? Então, ela com certeza vai cair na tua prova, viu? E você já deve ter se deparado com esse tipo de questões, sim ou não? Então, comenta para mim no chat se está tudo certo até agora, se as habilidades ficou legal. Claro que vocês estão vendo aí, alguns de vocês já conhecem, né? Outros estão vendo aí a primeira vez, né? De forma indireta, eu vou estar trabalhando essas habilidades com vocês aí, principalmente, né? Para que a gente consiga aí matar todas as questões na prova, né? A Beatriz, no caso, já tem uma fórmula da questão, é isso? Exatamente, no H5, sempre você tem lá um padrão. Você lê o texto, ele vai te dar como é que você vai fazer aquela conta, e aí é só ir substituindo. No H4, não, você precisa saber a fórmula da área, por exemplo. Entendeu? Aí você vai ter que calcular a área da caixa, você tem que saber calcular aquela área. Né? Então, como é calcular a área de um retângulo? Aí é você que tem que saber, entendeu? Ele não vai falar no texto que é base vezes altura, entendeu? Ele não vai falar. A diferença é essa, mas elas são muito parecidas. Então, para mim, o H4 talvez é mais difícil até do que o H5. As duas têm a mesma ideia, porém, o H5 ele te dá um padrão e você só usa esse padrão, né? Já o H4 não, você tem que conhecer. Tá? Além de interpretar, montar, tomar cuidado, ainda tem que você tem que conhecer as fórmulas, né? Legal? Deu para entender, sim ou não, galera? Ficou claro? E aí? Como é que tá a mente aí? Eu acredito que todos que estão assistindo essa live, que já fez a prova do Enem, deve estar vindo na tua cabeça alguma questão aí, que você deve lembrar de alguma dessas habilidades que eu falei, né? Com certeza vem, gente, porque não tem jeito, tá? O Enem é isso, né? O Enem, ele tende a ser dessa forma, né? Então, a gente tem que bater em cima do que ele vem, né? Tá bom? Legal? Vamos lá, então, gente, olha só. Aqui nós temos, né, os objetos de conhecimento numérico, né? E aí, claro que nesse caso, o que seria esses objetos de conhecimento? São exatamente os assuntos que a competência de área 1 aborda. Então, olha só, o primeiro assunto, operações em conjuntos numéricos, naturais, inteiros, racionais e reais. Tá? Desigualdades também cai na competência de área 1, né? Às vezes ele quer saber qual é o comparativo entre frações, né? Ele te dá uma tabela, aí você tem que dizer, por exemplo, se meio é menor que 1/3, que é menor que 5/2, por exemplo, entendeu? Então, aqui é desigualdade. Então, essas questões, elas estão dentro, né? Elas estão dentro da competência de área 1, tá bom? Então, você também deve ter visto já essas questões caindo na prova do Enem. Divisibilidade, né? Aquelas questões que envolvem MMC, né? MDC, critérios de visibilidade,
também cai na prova, você tem que saber, né? Número de divisores, tudo isso daí. A gente até comentou, né, sobre isso na base, falamos sobre o MC, o MDC, então isso aí já é um objeto de conhecimento numérico da competência de área 1, tá bom? Ó, fatoração, também a gente já falou sobre isso, né, nas aulas anteriores, então quem ainda não assistiu, depois me manda uma mensagem aí no privado e lá eu vou passar o link da plataforma, né, para os alunos que estão entrando agora, para que vocês acessem as aulas anteriores e assistam, né, as aulas que já foram gravadas lá. Já está tudo postadinho, bonitinho lá, bom? Razões e proporções, né, também é um assunto também de competência de área 1 também cai na tua prova, tá? Porcentagem, com certeza também cai na tua prova. Juros, né? E relação de dependência entre grandezas, sequências e progressões, como eu falei para vocês, aquela parte lá do H2, né? Onde você tem que identificar qual é o padrão numérico, né? E o princípio de contagem. Então, claro que entraria aqui a parte de análise combinatória também, na parte de princípios de contagem, né? Tá, gente? Então, esses são os nossos objetos, são esses assuntos que nós iremos trabalhar, tá? A partir de agora. E aí eu vou dar o pontapé inicial, olha só que legal. Vamos falar de conjuntos numéricos, tá? Então, vem comigo, tá, galera? Me acompanha aí, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, manda para mim no chat. Então, vem comigo, tá, gente? Vamos lá. Para a gente falar de conjuntos numéricos, a gente precisa, primeiramente, né, galera, conhecer quais são os conjuntos que nós temos, né? Então, o primeiro conjunto que nós temos, galera, é o conjunto dos números naturais, tá? Então, vamos falar aqui do conjunto dos números naturais. Esse conjunto é um conjunto mais fácil que nós temos, né? Por que que esse conjunto é o conjunto mais fácil que nós temos, né, gente? Porque ele começa no zero, né? Vai no 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai, né? É um conjunto infinito. São todos os números inteiros positivos, incluindo o zero, né? Então, esse conjunto naturais, né? Deu-se o nome de conjunto naturais, porque antigamente, né? Esses números eram associados a coisas naturais. Então, por exemplo, o cara queria contar as ovelhinhas, né? Aquela situação das ovelhinhas. A cada ovelhinha que passava, ele colocava uma pedra dentro do saco. A cada outra ovelhinha que passava, uma pedrinha dentro do saco. E depois ele contava as pedrinhas e lá estava a quantidade de ovelhinhas, considerando que aquelas pedrinhas davam o número que está dentro desse conjunto, né? Poderia não ter nenhuma ovelha, poderia ter uma, duas, três e assim vai, né? Então, é associado a coisas naturais, tá bom? Muito bem. O outro conjunto, né? Que é o conjunto dos números inteiros. E aí, galera, esse conjunto também é importante, né? Porque nesse conjunto aqui, a gente já consegue fazer operações, por exemplo, entre um número positivo e seu inverso aditivo. Professor, fale em português comigo. Quando você subtrai dois números naturais e que você obtém um número negativo, por exemplo, e esse número negativo já está dentro do conjunto dos números inteiros, né? Então, o conjunto dos números inteiros nada mais são do que todos os números negativos, claro que inteiros, né? Eu vou começar do menos 3, mas você sabe que ele é infinito, né? Menos 1, aí vem com 0, 1, 2, 3 e vai embora, né? Então, esse conjunto aqui é o conjunto dos números inteiros. Uma coisa interessante, gente, é que a gente percebe que do 0 para frente é os naturais, não é isso? Ou seja, a gente já começa a perceber que os inteiros, dentro dos inteiros, nós temos o conjunto dos números naturais. Então, a gente já pode dizer, né, que os naturais é um subconjunto dos inteiros. Legal? Então, esse é o conjunto dos números inteiros. Vamos lá? Continuando, tá, gente? Agora vamos falar um pouquinho dos racionais. Tá? Então, quem é o conjunto dos números racionais, né? Quem são esses caras? Bom, gente, representado pela letra Q, o conjunto dos números racionais
são todos aqueles números, né, escritos na forma P sobre Q, com este Q, que é o meu denominador, um número diferente de zero, né? E tanto P quanto Q, números inteiros. Tá? Então, deixa eu só traduzir isso daqui, né? Então, todo número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Claro que a gente sabe que toda fração, o denominador ele não pode ser nulo, então esse aqui ele tem que ser diferente de zero, tá? E tanto P quanto o Q são números inteiros, tá, gente? Então, vamos pegar um exemplo, né, dos racionais, que é um conjunto um pouquinho mais delicado. Imagina que eu tenho menos 1 sobre 2. Isso aqui é um número racional? Sim ou não? A resposta é verdadeiro. Por quê? Porque você está vendo aqui no numerador o menos 1. Esse menos 1 ele é um número inteiro. E aqui no denominador nós temos o 2, que também é um número inteiro, né? Então, o resultado desta fração vai me dar um número racional, sim. Tá bom? Ó, o 2 é racional? Sim ou não? Também é um número racional. Por quê? Porque o 2, gente, ele já está na fração. Por exemplo, não aparece, mas aqui embaixo nós temos o número 1. 2 sobre 1 dá 2. Ou poderíamos ter também 4 sobre 2, que também dá 2. Ou poderíamos ter também 8 sobre 4, que também dá 2. Então, existem infinitas formas de representar o número 2 em uma fração. Então, nesse caso, ele é um número racional. Bom? O 0 é racional? A resposta é sim. Mas, professor, o 0 é o 0. Por que o 0 é racional? Olha, o 0 ele pode ser dividido por qualquer outro número, menos ele mesmo, né? Então, por exemplo, 0 por 1 dá 0. 0 por 2 dá 0. 0 por menos 3 dá 0. Então, o 0 ele pode ser divisível por qualquer outro número, exceto ele mesmo, tá, gente? Lembrar que aqui está bem claro, aqui, ó, o denominador não pode ser nulo, né? Sempre a gente tem essa restrição aqui, né? Quando a gente divide dois números. Tá bom? Deixa eu ver, Edmar. No caso, professor, eu posso considerar a fração 4 sobre 2 como natural, apenas como racional. Nesse caso, como o resultado 4 sobre 2, né, deu 2, ele também é um número natural. Ele é um número inteiro, ó, o 2 ele é um número natural, ele é um número inteiro e, consequentemente, também vai ser um número racional. Tá? Daqui a pouco você vai perceber que todos os naturais estão dentro dos inteiros e todos os inteiros estão dentro dos racionais. Então, o resultado dessa fração vai dar, sim, um número natural. Primeiro, que se der racional, já é, né, já pode ser natural, inteiro ou apenas uma fração. Aí você já começa a identificar se ele é natural. É natural? Sim, porque ele é positivo e inteiro, né? 4 sobre 2 dá 2. Tá bom? Deu para entender? Legal? Sim ou não? É importante, tá, gente, que vocês comecem a pensar, né? Qual seria, em qual conjunto que eu teria esse número, né? Tá bom? Então, vocês podem começar a pensar nisso, tá? Ó, por exemplo, aqui, ó. O menos 3 sobre 2. Esse número pertence aos racionais? Sim ou não? O que você acha disso? Vamos lá, Lara. Em toda fração em que estiver o número par sobre 2, é do conjunto dos números naturais? Porque o número par, né, se for positivo, tá? Se for positivo, ele sempre vai dar um resultado exato. Então, ele vai cair dentro dos naturais, correto, tá? Então, qualquer fração com resultado positivo inteiro é natural. Exatamente. Correto essa sua afirmação, tá, Odmar? Legal?
Mais alguma pergunta, gente? Podem fazer aí, tá? Eu tô de olho aqui. O que você quiser perguntar, pergunte, fique à vontade aí. Tá bom? A gente tá aqui para aprender, não importa qual pergunta seja. Você pode mandar aí, tá? Eu vou te respondendo daqui, tá ok? Legal? Tá tranquilo? A live tá legal para você aí? Tá bonita? Tá bom a transmissão? O áudio tá bom para vocês? Tá legal? Tudo certo, galera? Vão falando aí para mim no chat. Tá? Tá dando de entender legal? Vamos lá. Participem, tá? Então, beleza. Olha só, vou continuar, tá bom? Então, a gente já sabe que o zero é racional, né? Já vimos que o zero ele pode existir na forma de fração, né? Exceto ele embaixo dele mesmo, né? Que não pode ter o zero no denominador. Aqui eu te pergunto, o menos 3 sobre 2 é racional? Sim ou não? Comenta comigo aí. O menos 3 sobre 2 é racional, galera? Sim. Perfeito. É racional. Mas aí eu te pergunto, esse número, ele é um número natural? Não, exatamente. Ele não é natural, tá, gente? Primeiro porque ele é negativo aqui, não existe número negativo no conjunto dos números naturais. Beleza, mas ele é um número inteiro? Também não, nem inteiro, exatamente. Por que ele não é inteiro? Ah, mas professor, ele é negativo. Tudo bem, é negativo. Mas o menos 3 sobre 2, galera, é a mesma coisa que menos 1,5, concorda comigo? E menos 1,5 não é um número inteiro, né? Então, esse número aqui é um número com vírgula, né? E o número inteiro não tem vírgula, né? Nesse caso aqui é um número inteiro, né? Tá bom? Então, ele não é um número inteiro, tá? Ele é apenas um número racional. Mas ele é racional? É racional. E por que ele é racional? Por quê? Porque eu tenho uma fração entre dois números inteiros. Entendeu? Quando eu analiso o menos 3, ele é inteiro e o 2 também é inteiro, né? Bom, deu para entender, galera? Se ou não, ficou claro isso? Tranquilo? Beleza, né? E olha só que interessante, galera. Olha só onde eu vou chegar com vocês. Tá? Olha só aqui. Te liga nessa parada aqui. Olha só. Tá? Todo mundo tranquilo aí, né? Esse número aqui é um número racional? Sim ou não? O 1,12 para você é racional? É racional. Agora eu te pergunto, qual seria uma fração que representaria o 1,12? Né? Porque se ele é racional, nós podemos escrevê-lo na forma de fração. Isso é exatamente, ó, 112 sobre 100, perfeito. E aí, nesse caso, né, ele é um número, de fato, que é um número racional. Né? Então, nós temos 112 dividido por 100, e aí, claro que aqui é um número racional, sim, ok? Está na forma de fração. Beleza, gente, agora olha só, esse número aqui, então tem vários números, né? Olha só esse número bem aqui, ó. Ah, e agora eu quero saber aí, tá, de você. Vou escrever de novo, né, porque acabou riscando aqui tudo. Então, agora, de olho na tela, eu quero saber se esse número aqui, ó, ele pertence aos racionais. Isso é verdadeiro ou é falso, gente? Muito bem, galera. Ele pertence aos racionais, né? Como é que é o nome desse número aqui, gente? Como é que eu chamo esse número aqui? Isso aqui é o que a gente chama de quê? Alguém sabe? Dízima periódica. Muito bem, tá? Exatamente, tá, gente? Isso é o que a gente chama de dízima periódica, tá, galera? Então, essa dízima periódica, você percebe que ela tem uma reticências aqui.
e que existe um determinado número que está se repetindo, né? Esse número aqui, ó, é o que a gente chama de período, né? Então, ela sempre vai apresentar um que a gente chama de período. Nesse caso, o período aqui vale 3, né? Aqui, ó, o período é 3, né? Então, o que que você faz? Quando você tem uma dízima periódica, toda vez que você quiser transformar, né, esse número em uma fração, é muito simples. Então, você analisa, né, verifica aqui, ó, se tem um zero na frente, e tem. E se após o zero já está vindo a vírgula e o período. Tem que ter essas 3 regrinhas. Zero na frente, vírgula, período. Zero, vírgula, período. Zero, vírgula, período. Zero, vírgula, período. Então, é muito fácil. O que que você vai fazer? Você vai olhar aqui para o período. Nesse caso, o período é 3. Como o período é representado somente por um algarismo, né? Você está vendo que o período é o 3. Então, é só pegar o 3 e dividir por 9. Tá? Não tem segredo. Se eu tivesse 0,12, 12 e assim vai, nós temos que o período é 12. Então, 0, período. O que que eu vou fazer? Só pegar o 12. E como o período agora é formado por 2 números, eu dividiria esse valor por 99. Exatamente, né? Então, ó, se tiver só um elemento no período, é por 9. Se tiver 2 algarismos no período, é 99. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, 114, 114 e assim vai. Nesse caso, o meu período é o 114. Então, aqui seria 114, né? Opa, só mudar aqui, né? Então, eu teria o 114 e dividiria por 999, né? Porque agora eu tenho 3 algarismos no meu período, né? Deu para entender, galera? Então, seria isso, né? Então, é assim que a gente transforma, né, uma dízima simples, né, em uma fração, tá? Então, é só verificar se é o 0, período, 0, período, 0, período nessa sequência. O processo de transformação na fração seria esse, né? Bom, deu para entender, sim ou não, galera? Tranquilo? Vamos lá, vamos avançar, tá? Muito bem, então continuando ainda, né, falando desses números, vamos pegar um outro caso aqui, ó. Imagina que eu tenho 1,88888 e vai embora. Tá? Eu quero saber qual é, na verdade, a fração que representa essa dízima. Tá? Vamos lá, voltei aí. Legal? Beleza. Qual é a fração que representa essa dízima, galera? Como é que você faria para transformar esse número numa fração? Bom, tem várias formas de fazer, tá, gente? Uma forma, né, ó, seria você separar, ó. Você pode separar aqui, ó, a parte inteira, né? Agora nós não temos mais 0, e o período, tá, gente? Nós temos o número 1 aqui na frente, né? Tá bom? Então, nós temos aqui um número na frente, você pegaria o 1, deixa essa parte inteira, mais... Aí você tira o 1 daqui e deixa o 0, né? Porque ao retirar 1 ficou 0. Então, ficou 0,888 e vai embora, não é isso? Aí, o que que eu faço? Eu tenho 1 mais... Esse 0,888 aqui já cai naquele caso, ó. 0, período. Aí, o período aqui é o 8. É só pegar o 8 e dividir por 9. Legal? Aí, o que que eu faço? Multiplica e opera, né? 9 vezes 1 dá 9. 9 mais 8, 17 sobre 9. Muito bem, tá? Então, quem acertou aí, parabéns. A resposta é essa mesmo, tá? Então, seria esse. Essa seria uma forma, né, de você fazer aqui essa resolução, tá bom? Uma outra forma, tá, gente, de você fazer isso, e eu gosto muito dessa forma,
porque fui eu que criei, né? Seria você fazer assim, olha o que você faz, ó. Bom, primeiro passo, você identificou o período, você pega essa vírgula, joga exatamente para depois do período. Mas é o período que aparece logo após a vírgula, né? Aqui no caso é 8. Então eu pego, ando uma casa para após o período. Então eu pego todo esse número que ficou aqui. Vírgula depois do período, ficou 18, né? Beleza? Ó, andei para cá, ficou 18, né? Porque tem um aqui com 8 ficando 18. Beleza? Olha só. Como eu andei uma casa, né? Com a vírgula. Então aqui embaixo, tá, gente? Você coloca o 10. Tá? Então, ó, 18, andei uma casa com a vírgula, então aqui é 10, né? Se eu andasse duas casas, seria 100, tá? E assim vai, tá bom? Aí, olha só o que eu faço. Menos em cima, menos embaixo. Beleza? Agora, olha só, gente, vamos lá. Andei uma casa para cá. Coloquei o 18 aqui em cima. Andei uma casa para cá. Como eu só andei uma casa, aqui embaixo do 18 vem o 10. Agora, olha só. A vírgula, ela tem que ficar depois e a vírgula, ela tem que ficar exatamente antes. Você vai verificar esses dois passos. Se a vírgula está depois do período e se a vírgula está antes do período. Nesse caso, a vírgula ela já está antes, porque o período está aqui e a vírgula está exatamente antes. Como a vírgula está exatamente antes do período, né, que nós estamos vendo isso, então você pega esse número que está aqui antes da vírgula. Esse número é 1. Você coloca aqui, ó, 18 menos 1. Como eu não precisei andar com a vírgula para que ela ficasse antes do período, não precisei, porque ela já está antes. Então aqui você coloca o 1. Quando você não precisar andar com a vírgula, você coloca um 1 aqui. 18 menos 1, 17. 10 menos 1, 9. Tá? Então, assim, você pode até achar, pô, mas professor dá mais trabalho. Não acho. É porque, como se algum de vocês está vendo a primeira vez, realmente você tem que pensar nesses passos aí. Mas é tudo uma questão de treino, tá, gente? Tá? Vamos lá, vamos treinar. A Letícia perguntou, e quando precisar? Vamos pegar uns exemplos aí mais cabeludos, só para você ver como é que a gente usa isso, né? Vamos lá. Já pensou nesse caso aqui, ó? Olha só que bacana. Aqui nesse caso, o período é 12. Você identificou que o período é 12, né? Então, vamos lá. O período está aqui, ó. Eu identifiquei o período aqui. Legal? O período está aqui. Olha o que eu vou fazer. A vírgula está bem aqui, ó. Eu vou pegar essa vírgula, vou fazer ela ficar depois do período. Tá? Então, vamos lá. A vírgula depois, eu pego todo esse número aqui. Que número é esse? 1012. Você está entendendo? Ó? Eu andei daqui com a vírgula para cá. Ó. Que número é esse todinho? 1012. Tá? Então, eu tenho 1012 aqui. Beleza. Só que, vamos lá. Quantas casas eu andei daqui para cá? Quantas casas eu andei daqui para cá? Né? Se a gente observar, ó, a gente andou basicamente 3 casas. Concorda comigo? Então, aqui embaixo é 1000. Deu para entender? Então, você já pode colocar embaixo logo, né? Para você não se perder, ó. Eu já volto aqui, já pego o número. E aqui embaixo eu só conto quantas casas eu andei e já coloco aqui. Né? Que aí pronto, já fiz a primeira parte. Que é a vírgula depois, ó. Já está ok. Tá bom? Menos em cima, menos embaixo. Olha só que legal. Agora eu pego essa vírgula, galera, e faço ela ficar antes. Antes do período. Significa dizer que ela antes, o número que eu tenho é 10. Perfeito? Então, andei uma casa aqui e ficou 10. Como eu andei uma casa,
aqui é 10 também. Por que é 10, professor? Porque eu só andei uma casa com a vírgula. Então, lembra, a vírgula tem que ficar depois e a vírgula tem que ficar antes. Por que esse 10 aqui? Porque quando eu fiz a vírgula antes do período, o número que ficou aqui na frente foi o 10. Beleza? E por que aqui embaixo é 10? Porque eu só andei uma casa com a vírgula. Então, o resultado final, 1002, né? Porque 1012 menos 10 dá 1002, sobre 990. Muito bem. Tá, gente? Deu para entender? Sim ou não? Tá? Então, vocês podem bater um print aí, tá? Que eu vou falar mais disso, tá bom? O contrário também será válido. Como assim, no caso? A fração, você está falando, para transformar em dízima? É isso? No caso da fração, para transformar em dízima, você pode dividir normal, né? Você pode dividir normal, sem problema nenhum. Pega o número, divide, aí você vai ter essa dízima aí. Tá? Porque fica mais complicado você ver um processo para voltar para dízima, tá bom? Então vamos lá, vou repetir mais uma vez, tá, gente? Você pode dividir normal aqui, ó. Você pega isso aqui, no caso, tá? E aí você divide, né? No caso, por exemplo, o 1002 por 990. Se quiser saber qual é a dízima, no caso, aí você divide normal, né? Vai dar 1, né? Vírgula, né? Tá? Aí deixa eu ver. Mas em um caso de soma... Ah, sim, no caso... você está pensando em somar um número, 2 dízimas, por exemplo? É isso? Somar uma dízima com outra dízima? É isso? Ou o número inteiro com uma dízima, né? Não sei também o que você está pensando. Ah, sim. Não, nesse caso, é importante que você resolva logo a dízima. Aí você vai ter uma fração. Se você tiver, por exemplo, que somar, né? 1,012, né? Ó, 12. Mais, por exemplo, vamos imaginar o 5. Entendeu? Você pode optar por resolver logo isso. Não tem problema nenhum. Aí você vai obter essa fração, né? Que eu obtive ali, ó. E aí você soma com 5 normal, né? E multiplica e opera. Faz todos os processos. Tá bom? Sem problema nenhum. Vai estar gravado assim, viu, tio? Bom, vou repetir, tá, gente? Aqui, para alguns alunos que ainda não pegaram legal, vamos lá. Eu tenho 1,012, 12 vai embora, né? O que eu vou fazer? Eu quero transformar isso numa fração. Então, eu ando, essa vírgula eu ando, identifico quem é o período. Quem é o período? O período é aquele número que vai se repetindo infinitamente. Nesse caso, o período é o 12. Identifiquei o período. E aí eu pego essa vírgula aqui, ó, e faço ela ficar depois do período e pego todo esse número que ficou na frente. Vírgula depois do período, o número que ficou aqui foi o 1012 que eu coloco aqui. Como eu andei 3 casas com a vírgula, então aqui embaixo do 1012 eu já coloco 1000. Beleza, então a vírgula depois do período já está ok. Agora vamos para a vírgula antes. A vírgula antes do período, né? Aqui está o período de novo, vamos lá. Eu vou pegar essa vírgula, vou ter que andar uma casa para ela poder ficar antes. Eu vou pegar o número que ficou aqui, que nesse caso, ó, ficou o 1 e o 0, né? Porque eu andei aqui para cá. Ficou 10, coloco aqui o 10. Como eu andei uma casa para cá, então aqui é menos 10 também. 1012 menos 10 dá 1002 e 1000 menos 10 dá 990. Então esse seria o resultado da questão, tá bom? Deu para entender, galera? Sim ou não? Posso avançar? Posso ir para mais um exemplo aí? Tá legal? Estão gostando aí da aula? Live tá boa? Tranquilo? Todo mundo aprendendo? Vamos lá! Eu vou pegar alguns exemplos aí mais cabeludos, né? Pra gente fazer. Vamos lá, olha só isso aqui, gente.
Quanto dá isso aqui? E aí? Quanto é que dá essa dízima periódica aí? O que você acha disso? Essa é boa, né? Vamos lá? Então, olha só. Onde é que está o período? O período está aqui, ó. 35. Beleza, aqui está o período. Qual é o processo? Vou fazer a vírgula depois e vírgula antes. Para a vírgula ficar depois do período, eu vou pegar todo esse número que fica aqui na frente, né? Então, olha só, são 4 casas, tá, gente? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu teria que andar 4 casas para a vírgula ficar depois, ó. Então, eu teria 3, 1, 4, 3, 5. Tá bom? Então, ó, 3, 1, 4, 3, 5. Aí, pronto, aqui eu teria esse número muito grande aqui, né? Que é 31.435, tá ok? Olha só, como eu andei 4 casas, então, teoricamente, aqui embaixo fica 10.000, né? Porque eu andei 4 casas, então aqui embaixo é 10.000, tá bom? Menos aqui, vamos lá, vírgula antes do período, ó. Vírgula depois já fiz, vírgula antes, aqui quando eu ando a vírgula aqui, ó, eu tenho que andar 2 casas, né? Então, o número que ficou foi o 314. E quando eu andei 2 casas, então aqui ficou, embaixo ficou 100, né? Por quê? Porque eu andei 2 casas, então aqui embaixo é 100. Quanto que dá isso, gente? 31.435 menos 314. Isso aqui vai dar... Vamos lá. Qual parte lá? A primeira aqui, no caso. Tudo. Você quer que eu explique tudo? Vamos lá. Tá, primeira, vamos lá. Então, olha só. Aqui, primeiramente, você identificou o período, né? O período deu 35, correto? E aí, você vai ter que andar com a vírgula para depois do período. Quando você andar com a vírgula para depois do período, gente, você vai ter que andar 1, 2, 3, ó, e 4. Ah, mas eu pensei que o período era só 1. Não. A quantidade de números que eu tenho que andar até chegar depois do período é o número de casas que eu ando com a vírgula. Então, eu vou ter que andar 1, 2, 3, 4 casas. E aí, quando eu andar com a vírgula 4 casas, o número que ficou aqui, ó, é o que eu coloco aqui em cima. Então, ficou 31.435. E para bem aqui, né? Aí eu coloco aqui. Tá bom? E embaixo? Aí embaixo, ó, como eu andei 4 casas, aqui embaixo seria 10.000. Tá? Então, menos, né? Menos. Vamos lá. Quando eu peguei a vírgula, tá? Quando eu peguei a vírgula e botei ela para ficar exatamente antes, ó, lembrar que o foco é ficar depois e antes. Quando eu faço a vírgula antes do período, aí eu pego o número que ficou na frente. E nesse caso é o 314. Então a regrinha é sempre essa. Sempre que você tiver na hora de fazer a continha, você faz a vírgula depois do período, vírgula antes do período. E pega o número que ficou aqui na frente. Então, quando eu faço a vírgula exatamente antes do período, o número que ficou aqui foi o 314. É por isso que ele veio aqui, ó, menos 314, tá? Então, sempre vai ser assim, tá, gente? É um padrão. Vírgula depois, vírgula antes. E eu pego o número que ficou aqui na frente. Tanto para a vírgula depois, quanto para a vírgula antes. Só faço subtrair eles aqui. Sempre subtraindo, tá? Sempre subtraindo. Beleza? Deu para entender aí? E lembrar que, ó, esse aqui está relacionado com esse 10.000
E o 314 está relacionado com o 100 porque eu andei 2 casas, né? Com a vírgula, quando eu ando 2 casas, aqui embaixo é 100. Bom, aí ao subtrair, né? Vai dar 31.121, né? Dividido por 9.900. Deu para entender, galera? Sim ou não? E aí, vocês gostaram dessas questões aí? Que legal, né? Vocês acreditam que já caiu uma questão dessa na prova do Enem? Já caiu, viu, galera? Vou falar para você. Tá? Já caiu uma questão dessa na prova do Enem, por incrível que pareça. O número era muito parecido com esse aqui. Eu acho que era mais ou menos assim, eu não lembro. Tá? Era assim mais ou menos o número. E eu acho que era 1,03. Eu não lembro. Mas ele queria saber qual era a fração que representaria esse número. Entendeu? Então aí no caso, né? Se a gente lembrasse desse processo, era só você identificar o período, vírgula depois, né? Então ficaria 10.103. Como eu andei 4 casas, ó, 1, 2, 3, 4, 10.000 aqui embaixo, né? Menos, vírgula antes, o número que ficou aqui ficou 10, tá? E quando eu tenho aqui agora, como eu andei uma casa, aqui também é 10. Pronto. Ao subtrair aqui, eu tenho 10.093, né? Porque 103 menos 10 dá 93 aqui. E 10.000 menos 10 dá 9.990. Bom? Isso aqui é uma dízima já periódica, né? Porque você tem no período mais de um algarismo. Tá, gente? Por exemplo, você tem um período 0,33333 vai embora. Então aquela dízima é uma dízima simples. Agora, por exemplo, quando eu tenho aqui, ó, um período composto, né? Então isso aqui é uma dízima periódica. O período ele é composto por mais de um algarismo. Por esse motivo ele é chamado de dízima composta. Legal? Deu para entender, galera? Mais alguma pergunta? E aí, vocês entenderam? Gostaram? Até agora tudo bem? Que legal. Tem alguma pergunta, galera, que vocês querem fazer? Tá? Fiquem à vontade aí, compartilhem comigo. Tá? Que eu vou avançar, tá? Olha, vocês vão trabalhar hoje, viu? Vocês estão pensando que é só eu que vou trabalhar? Vou já te mostrar aqui. Bom, deu para entender aí, né, galera? Vamos lá. Continuando, tá, gente? Então, falando ainda de conjuntos, claro que, lembrando que esses números aqui, ó, pertencem aos racionais? Pertence. Esse número pertence aos racionais? Pertence. Esse número aqui, ó, pertence aos racionais? Também pertencem. Por quê? Porque são números que podem ser escritos na forma de fração. Lembrar que nesse caso nós podemos afirmar que toda dízima é racional. Legal? Então toda dízima periódica é um número racional. Que legal, né? Além desse número, claro, né, nós temos os números naturais, por exemplo, 2, que é racional, números inteiros, números na forma de fração, né, que não dá uma divisão exata, né, isso vai ter um número decimal aqui como resultado, que é racional, e as dízimas periódicas também são todos números racionais. Então, dessa forma, a gente já consegue
mapear mais ou menos como é que está dividido o nosso conjunto, né? Os naturais, que seria o meu conjunto menor, ele já está dentro do que eu chamo de inteiros, né? Você percebeu, né? Que os naturais, eles estão dentro dos inteiros. E que os naturais e os inteiros já estão dentro dos racionais. Tá? Então, nós já podemos dizer que os naturais estão dentro dos inteiros e os inteiros todos estão dentro dos racionais. E aqui fora, né, estariam as dízimas, né? Estariam esses números aqui, ó, que não dão nem natural e nem inteiro, mas que são racionais, né? Porque eles podem ser escritos na forma de fração. Deu para entender, galera? Sim ou não? Todo mundo está entendendo aí? Não, ninguém está entendendo? Agora eu fiquei nervoso. Ah, tá, entendi o slide. Ah, tá, tudo bem. Tá certo, era só para brincar mesmo. Olha, até minha risada mudou, viu? Tá diferente a minha risada. Vocês vão ver, tá muito estranho. Enfim, né? Um pulmão novo melhora tudo, né? Não dá para rir muito não. Bom, vamos lá, gente. Então, beleza. Todo mundo entendeu, né? Legal. Bom, então, galera, olha só que interessante. Agora nós vamos falar de um outro conjunto. E esse conjunto, toma cuidado com ele, tá? Que é o conjunto dos números irracionais, meu irmão. Agora vem, ó, te liga. Quem são os irracionais, galera? Então, o conjunto dos números irracionais é todos aqueles números que não podem, né? Não podem serem escritos, tá, na forma de fração. Teoricamente seria isso. Essa é a ideia principal de um número irracional. Ele não pode ser escrito na forma de fração. Então, vamos ver aí um exemplo de um número que não pode ser escrito na forma de fração. Raiz quadrada de 2. Ó, esse número aqui, ele não pode, gente, ser escrito na forma de fração, né? Alguém sabe me dizer quanto vale a raiz quadrada de 2? Aproximadamente, né? Claro. 1,41, né? Mas tem mais, né? Você sabe que tem mais outros infinitos algarismos aqui, ó. E esse número aqui, ele não segue um padrão, tá? Ele não tem um padrão, né? O π, né? O π é irracional, viu? A gente sabe que é aproximadamente 3,14, né? Inclusive até tem um filme, né? Que fala as aventuras de π, né? E que ele gravou aí os 100 primeiros algarismos do número π aí. Pelo amor de Deus, o menino decorou todinhos, né? O Dimara perguntou, não pode ser nesse caso ele não pode de nenhuma forma ser representada na forma de fração. Raiz por 1. Por exemplo, se você pegar um número, né, e dividir... vamos lá, vamos entender essa parte aí. Entendi essa pergunta, tá, João? Por exemplo, raiz de 3 sobre 2, por exemplo. Isso aqui é um número irracional? Sim. Mas, professor, isso aqui é uma fração. Tá, mas vamos lá, prestem bastante atenção. Ele não pode ser escrito na forma de fração, tá? Eu vou até completar aqui, que seria P e Q inteiros e Q diferente de zero. É a mesma definição lá dos racionais, só que ele é a negação. Então, não tem como a gente escrever esse número
como uma fração entre dois inteiros. Essa é a resposta correta, tá? Aqui é uma fração, mas esse número aqui, ó, ele é um número irracional, então eu não tenho como colocar ele como uma fração entre dois inteiros, entendeu? Então, se ao menos algum deles não tiver como eu fazer essa divisão, né, como por exemplo uma dízima periódica, a gente consegue trazer para uma divisão entre dois inteiros, né? Um número com vírgula a gente consegue trazer desde um número finito, né, obviamente, 1,3, por exemplo. A gente consegue trazer ele para uma fração. Teoricamente, aqui seria uma divisão entre dois números inteiros, né? Que seria aqui, ó. Tá? Então, aqui no caso, o irracional não é ser escrito na forma de fração somente, mas na forma de fração, em que você tem um numerador e denominador pertencente aos inteiros. Você nunca vai conseguir isso. Deu para entender agora? Ficou claro? Legal? Tranquilo, né? Beleza, então, gente. Então, ó, o raiz de 3, por exemplo, que é aproximadamente, né? Alguém sabe quanto é a raiz de 3 aí? Vamos lá, tô testando vocês, viu? Quero saber até onde vocês chegam aqui. Raiz de 3, quanto é, gente? Aproximadamente 1,73, tá? É aproximadamente. Mas claro que ele vai embora, né? Esse número aí, ele é infinito, né? E olha só, por exemplo, se alguém tiver aí com uma calculadora ou com um celular, poderia colocar para mim quanto vale aí o valor de π, ou sei lá, uma raiz de 2, se alguém tiver, só para me colocar aqui os algarismos, tá? Eu não tenho aqui agora, mas se alguém tiver aí, poderia verificar para mim, poderia digitar aqui no chat mesmo. Não precisa ser todo o número, tá, gente? Mesmo porque ele é infinito. Mas coloca aí pelo menos uns 6 ou 7 algarismos após a vírgula, tá? Alguém pode fazer isso aí para mim, por favor? Rapidinho aí, tá? Que eu já coloco aqui, a gente vai entender como é que funciona esse número. Pode ser raiz de 2, pode ser raiz de 3. Esse é raiz de 3, né, Letícia? Esse aí, né? Beleza, então olha só, a Letícia acabou de vir para mim que a raiz de 3 é aproximadamente 1,73, né? 20, 50. Ó, o Marcos me mandou o pi aí, a Jéssica também. Ó, é 3,14, né? Faltou vírgula aí. 15, né? 92, 65, né? Tem 36, beleza, ó. Então, ó, engraçado que você percebe que esse número aí, né? Ele não tem um padrão, gente. Você percebeu aqui, ó? Não é que nem uma dízima periódica. Esse número aqui, ele não tem um padrão. Ele tem infinitos números, infinitos algarismos, né? Mas ele não tem um padrão, não tem um período. Então os números vão ficar tudo doido, né? 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 6, 0, 1, 4, entendeu? Não tem um padrão. Então isso é característica de um número irracional, tá? Uma vez eu fiz uma pegadinha, né? Com meus alunos do primeiro ano. Eu coloquei assim, ó, para você dizer, né? Tá? Se era verdadeiro ou é falso. Aí eu coloquei 3,14 pertencente aos irracionais. Isso é verdadeiro ou é falso, gente? Vamos lá, vamos brincar aqui do verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso, né? Verdade ou desafio, né? Aquela brincadeira bacana de vocês, né? Ó, e eu brinquei que só com eles, meu amigo. E eu vou falar para você, eu fiquei decepcionado, viu? Fiquei, porque muita gente errou, né? Muita gente errou mesmo. Muita gente. Então você já pode ir pensando aí, tá? Se é verdadeiro ou é falso.
que você acha aí dessa minha brincadeira aqui, né? Mas é tantos números, né? Dá pra gente passar o dia todinho aqui e não vai acabar aqui esse negócio aqui, viu? Vamos lá, fala aí. Letra A. Verdadeiro ou falso, gente? Concorda comigo? Isso aqui é falso, né? Por que é falso? Porque o 3,14, perceba que ele não continua. Então, muita gente pensou que era o π e colocou verdadeiro, né? Mas não é o π. Isso aqui não é o valor de π, tá, gente? A gente aproxima por π na hora de resolver uma questão, né? E tal, mas o π é mais do que isso, né? Então, não é o π. Então, esse número aqui, ele é um número racional. Então, esse aqui é falso, tá? Esse número aqui, o certo dele é que ele é um número de fato, ele pertence aos racionais, tá bom? Muito bem, a letra B, verdadeiro ou falso? Manda para mim aí, V ou F? Rapidinho, rapidinho, vai. V, né? Todo mundo concorda? Quer ver, galera? Manda aí, pode mandar aí. Todo mundo concorda? Quer ver? Alguém acha que é F? O 5,25 pertence aos racionais? Verdadeiro, né, galera? Por que verdadeiro? Porque eu posso escrever isso na forma de fração. 525 sobre 100. Concorda comigo? Tá? Então, isso aqui é um número racional, sim. Tá bom? O menos raiz de 2 não pertence aos racionais. Verdadeiro ou falso? Menos raiz de 2, perceba que eu disse, ó, não pertence aos racionais. Galera. Eu estou afirmando que ele não pertence, tá, gente? Toma cuidado com essa nomenclatura, tá? O menos raiz de 2 não pertence com racionais. Isso é o quê? Isso é verdadeiro. Muito bem. Ele pertence a quem? Esse cara pertence aos irracionais, né? Tá? Legal? Beleza. Menos raiz de 3 sobre raiz de 2 pertence aos irracionais? Verdadeiro ou falso? Rapidinho, vai, rapidinho. Verdadeiro. Verdadeiro, tá, gente? Se eu resolver isso daqui, né? Eu posso até racionalizar isso daqui, mas vai ter ainda um número com raiz que não vai dar exato, né? Então, isso aqui, de fato, não pertence aos irracionais. Pertence aos irracionais, perdão. Então, isso é verdadeiro, tá bom? Isso aqui não vai dar um número inteiro, nem um número racional. Vai dar um número irracional mesmo. Tá bom? O zero pertence aos irracionais? Verdadeiro ou falso? Pelo amor de Deus, o zero pertence aos irracionais, galera? Olha, esqueça essa ideia que zero pertence a qualquer conjunto, pelo amor de Deus. O zero não pertence aos irracionais, tá, gente? Olha, toma cuidado, tá? Vocês estão vendo aí que você pensa que é um exercício fácil, mas vocês estão meio que se confundindo aí mesmo. Pelo amor de Deus, o zero pertence aos irracionais? Isso é o quê? Falso. O zero não pertence aos irracionais, tá, gente? Ele pertence aos naturais, pertence aos inteiros e pertence aos racionais. Ele não pertence aos irracionais. Tá bom? Então, toma cuidado aí, tá? Então, essa afirmativa aqui, ela é falsa, tá? O zero não pertence aos irracionais, tá bom? Então, olha só, gente, olha que legal, né? Sabe o que é interessante? É que a gente quer aprender matemática sem conhecer os números. E comigo isso não rola, viu, gente? Vou falar para você logo. Tá? Você tem que conhecer primeiro os números, né? Como é que você quer operar com os números se você não conhece nem os números? E não admito isso. Para mim, você tem que conhecer os números, né? O zero pertence aos racionais?
Isso é falso, tá, gente? O zero não pertence aos irracionais. Nós estamos conhecendo o nosso material de estudo aqui, viu? Vamos lá, aqui a letra F. Menos raiz de 3 sobre raiz de 3. Pertence aos inteiros? Verdadeiro ou falso? Pegadinha aí, viu? Tem pegadinha aí. Verdadeiro ou falso? Por que verdadeiro? Exatamente. Olha aí, ó. O resultado dessa divisão vai dar menos 1. E é o resultado que importa para mim, né? E menos 1 pertence aos inteiros, correto. Então, isso é verdadeiro. Tá? Então, toma muito cuidado. A razão entre dois números irracionais nem sempre vai dar irracional. Entendeu? Então, aqui nós vimos que a razão entre dois números irracionais iguais dá um número inteiro. Né? Então, toma cuidado com essas afirmações aí. Mas agora, se eu dividir um número irracional por qualquer número inteiro, sempre vai dar irracional. Dividir ou multiplicar ou somar. Se existe um número irracional que você faz essa operação com um número inteiro ou racional, a operação entre esses dois números vai cair no conjunto dos números irracionais, né? Então, que legal, né? Então, se eu pegar um número, por exemplo, raiz de 2, eu somo com uma fração, que resultado que vai dar isso? Isso vai dar irracional. Então, eu tenho um número que pertence aos irracionais e eu tenho um número que pertence aos racionais. A operação entre esses dois vai dar irracional. Tá? Então, por exemplo, a razão entre dois números irracionais iguais, isso vai dar inteiro. Né? Então, eu posso até dizer que o 1 pertence ao racional. Então, vamos fazer o seguinte, vamos falar racional ou irracional. Então, a razão entre esses dois números vai dar um número racional. Então, aí, se eu quiser ser mais cirúrgico, né, já sei que ele é natural e que também é inteiro. Mas, enfim, galera, é uma discussão que daria a noite todinha para a gente falar sobre isso aí. Porque você sabe que tem infinitos números, né? Aqui eu estou te dando uma base de quem são eles para a gente classificar ele dentro dos conjuntos. Mas deu para entender, sim ou não? Legal, né? E a letra G? É verdadeiro ou é falso? Olha, aqui eu te dei o bizu, né? A letra G é verdadeiro ou é falso? 4 sobre a raiz de 2 pertence aos irracionais? Verdadeiro, né? Ó, a operação entre um número inteiro, ó, aqui eu tenho um número inteiro, né? E um número irracional vai dar irracional, correto? Deu para entender? Ó, já matei por aqui, ó. O número inteiro também é um número racional. Então, a operação entre o número inteiro e um irracional vai dar irracional. Se você racionalizar, ó, por exemplo, multiplica em cima e embaixo, né? Você vai ter 4, né? Raiz de 2. E a raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai dar a raiz quadrada de 4, que é 2, né? Aí, ao dividir, né, o 4 por 2, vai dar 2 raiz de 2, ó. Então, quando eu fizer 2 vezes o número irracional, que é 1, tá 4, né, e tal, isso aqui vai dar irracional. Não tem jeito, entendeu? Então, se eu tiver um número irracional aqui, por mais que eu racionalize, mas aqui tem um número irracional operando com o número inteiro. A questão é, a operação, ela pouco importa. O que você tem que lembrar é o seguinte, se eu pegar um número irracional e operar ele, né, com um número inteiro, vai dar irracional. Não importa se é mais, se é menos, se multiplica ou divide. Deu para entender? Então a questão é a operação. A operação ali, tanto faz. Mas eu estou operando dois números, que um está dentro de um conjunto e o outro está dentro dos irracionais. A operação vai cair dentro do irracionais. Deu para entender?
Tá? Então, essa ideia aí que ela é mais importante, tá, gente? No caso aqui pra gente. Legal? Vamos lá, vamos terminar nosso exercíciozinho aqui. 5 pertence aos naturais, eu acho que isso aqui tá bem fácil, né? Isso aqui é verdadeiro. E esse número aqui, galera, pertence aos racionais? O 15.666? Pertence, né? Isso aqui é uma dízima periódica, né? E toda dízima é racional. Verdadeiro. Esse número pertence aos irracionais? Eu quero ver a letra J. O que você acha? Verdadeiro também, né, galera? Ó, perceba que aqui não há um padrão, né? Ó, 18, 19, 42 e assim vai, né? Não há um padrão. Esse número ele é irracional? Ele é irracional. Existem infinitos números irracionais também, viu, galera? Desde que ele tenha essa característica de após a vírgula não ter um padrão, ele já é considerado um número irracional. Deu para entender, galera? Sim ou não? Então a gente ficou aqui, ó, entre duas situações interessantes. A gente ficou entre, ó, você percebeu que nós temos os naturais, você percebeu, né, que nós temos os inteiros, você também percebeu que nós temos os racionais, e que surge aí um novo conjunto, né, que é os irracionais. Só que a gente percebe, galera, que os irracionais, ele não tem nada a ver com os racionais. Por isso que o zero, ele não pertence aqui, porque ele está aqui dentro dos racionais. Então é igual você pensar, uma atitude racional é o oposto de uma atitude irracional. Eles não se misturam. Então, racional é uma coisa e irracional é outra coisa. Então, não há interseção entre esses dois conjuntos aí. Deu para entender, sim ou não, galera? Tranquilo? Beleza, então. Agora, olha só, gente. Teve um cidadão que certo dia chegou em casa muito puto. Ele estava revoltado nesse dia. Ele, esse negócio de irracional, isso confunde muito a nossa cabeça, cara. Pelo amor de Deus, por que o cara não junta logo tudo isso, né? Trabalha tudo só num conjunto, né? E aí pronto. Foi uma ideia espetacular. Por quê? Porque ele uniu os racionais, união e irracionais. E ao unir, ele criou esse conjunto aqui, ó, maior, né? Que eu chamo de conjunto amarelo aqui. Esse conjunto aqui, ó, é o todo-poderoso reais. Então, surge aí os reais, todo-poderoso aí, né? Então, você tem aí o conjunto dos racionais unido com os irracionais que dá origem ao conjunto dos números reais. E esse cara é muito poderoso, galera. Imagina só o universo gigantesco de números, né? Porque os reais, ele tem todos os números, tanto racionais quanto irracionais. Então, eu me arrisco a dizer que todos os números que nós vimos até agora são reais. O zero é real? Sim, o zero é real. Menos 1 é real? É real. 2 sobre 3 é real? É real. 1,333 vai embora, uma dízima periódica. É real? Também é real. Menos raiz de 3 sobre a raiz quadrada de 5. É real? É real. Todos os números, todos que nós vimos até agora, todos são números reais. E olha só, tá? Alguém muito mais doido pensou, cara, que legal. Nós podemos então representar esses números
no que eu chamo de reta real. Podemos, né, galera? Podemos e vamos, né? Mas essa reta não está tão reta assim. Vou mostrar uma reta melhor. Então, aqui nós temos o que eu chamo de reta real. Essa reta aqui é uma reta que vai conter todos os números reais. Então, à direita de 0 nós temos, por exemplo, 1. Aqui nós temos a raiz quadrada de 2. Entre 0 e 1 nós temos aqui ó, o 0,5. Tem número tem número para cá também, o menos 1. Aqui nós temos mais ou menos o menos raiz quadrada de 3. E por aí vai. Então, são infinitos números, né? Aqui nós temos, por exemplo, 0,1, 1 e vai embora. Entendeu? Então, ou seja, na reta real, nós podemos representar todos os números reais. São aqueles números que a gente tem uma ideia do tamanho dele. Então, nós podemos medir, né? O tamanho, o que seria o tamanho 1, tamanho 2, nós conseguimos visualizar. A raiz de 2, que é 1,41 aproximadamente, nós também conseguimos medir aproximadamente, ter uma ideia. Então, esse é um número real. A gente consegue representar ele na reta real. Existem infinitos números, claro, mas o conceito de reta real é a representação de todos os números reais, tá? Bom, aí o William vem me perguntar, e os números complexos, gente? Os complexos, tá? É o todo poderoso complexo. Aqui vem os complexos aqui, ó. Quem são os complexos, galera? Alguém muito doido nessa vida pensou: quer saber de uma coisa? Eu vou criar um conjunto maior ainda. Eu vou criar um conjunto que englobe todos os reais e ainda vou ter aqueles números que só existem na minha imaginação, que eu vou chamar de I, e esse I vale vale exatamente raiz quadrada de menos 1, tá? E claro que esse I, né, é o que a gente chama de unidade imaginária, né? Tem a ver com os números complexos, mas esses números que têm unidade imaginária, gente, eles só existem dentro dos complexos. Eles não são reais, deu para entender? Esses números que têm unidade imaginária, que você viu lá no terceiro ano, né? Ou no primeiro ano, que você trabalhou com esses números aí, eles só existem dentro dos complexos. Então, os complexos, ele engloba todos os reais, mais os que têm a unidade imaginária. Então, esse é o conjunto maior que existe. Entendeu? Ele é o cara. Esse é o cara mesmo. Tá? Mas, geralmente, a gente não vai falar sobre esse conjunto, tá, gente? Esse conjunto aqui é mais para quem for fazer o EA, o FRR, né? Que cai números complexos. Né? Se alguém for fazer isso lá na frente, a gente pode comentar sobre isso. Mas, por enquanto, não vamos ficar somente nos reais, mas a ideia é essa. Tá? E lembrando, gente, existe uma frase que eu gosto muito. Inclusive, até muitos alunos concordam comigo. Todo número é complexo. O que você acha dessa frase? Que frase linda, né? Todo número é complexo. Isso é verdade, né, gente? Não só para você que estuda, mas de uma forma geral. Isso foi uma afirmação muito forte. Porque todos os números que existem, galera, são complexos. Estão dentro dos complexos. Porque se a gente for olhar os reais, ele está dentro do complexo. O 0 é complexo? O 0 é complexo. O 1 é complexo? O 1 é complexo. Raiz de 2 é complexo? Raiz de 2 é complexo. Todos os números são complexos. 1 mais i é complexo? 1 mais i é complexo. Então, esse número já tem unidade imaginária, né? Esse número aqui só existe na tua imaginação. Né? Claro que para você entender melhor como funciona isso, teria que dar uma ideia aí sobre números complexos.
A gente não, como eu falei, a gente não é o nosso caso agora, tá, gente? Nossa ideia era conhecer os números e os conjuntos que nós temos. E de fato isso foi feito até agora. Deu para entender, galera? Sim ou não? Tranquilo? Legal? Uma perguntinha para vocês aí. Gostaram da aula de hoje? Foi boa a nossa volta? Tava com saudade. Eu também tava com saudade de vocês, viu, galera? Legal, né? Então faz o seguinte. Printa a tela. Resolve essas questões aí. Próxima aula a gente vai comentar sobre isso, tá, gente? Eu quero ver você fazendo. E se você quiser me mandar, tá bom? Não tem problema. Tente fazer você mesmo. E aí me pergunte se tá tudo bem, se tá tudo certo. Tá? Você pode mandar uma foto da sua resolução, não tem problema nenhum. É para ver se você entendeu legal. Eu quero que você calcule a fração geratriz de cada uma dessas dízimas periódicas, tá bom? Então eu vou ficar por aqui com vocês hoje, tá, galera? Espero ter ajudado vocês. Lembrar que essa aula vai estar gravada e será postada amanhã na nossa plataforma digital. Legal? Vai estar na plataforma o slide, tá, gente? Vocês vão poder